Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês que têm acompanhado costumeiramente, que têm acompanhado quase que diariamente, têm visitado o canal Literatura Tocantinense. Nesse momento, nós trazemos para vocês mais um vídeo relacionado à gravação de uma resenha em formato audiovisual de mais uma obra da literatura tocantinense, ou seja, mais um livro de um escritor do estado do Tocantins. E dessa vez, nós trazemos para vocês, eu digo nós, porque isso faz parte de um projeto PIBIC que é desenvolvido pela acadêmica Maiara. Maiara, por favor, dê o seu boa noite aí para a gente continuar a nossa gravação. Boa noite a todos, né? Quero agradecer a participação de você estar vendo nossos vídeos, né? Analisando e entrando junto com a gente nessa caminhada que é sobre a literatura tocantinense, através dessa leitura e análise de cada obra. E eu quero agradecer a todos. Ok, então vamos lá. Nós vamos trazer novamente, né, mais uma obra de um escritor tocantinense, e dessa vez o convite para vocês navegarem no nosso site, que é o site Literatura Tocantinense, e a gente vai apresentar o escritor escolhido para esta resenha. O nome dele é Francisco Neto, então a gente traz aqui, filtra o nome Francisco, clica na palavra detalhes e a gente pode observar um pouco a respeito da biografia do autor. Clicando no item publicações, nesse tópico publicações, é possível visualizar as obras que este escritor já publicou, que estão disponíveis no nosso site, no canal também, né, aqui no site Literatura Tocantinense. E dessa vez a gente vai falar, a nossa resenha está relacionada ao livro O Menino que Selecionava Sabores. Então, espero que vocês gostem, que possam curtir o nosso vídeo também, né, e compartilhar com pessoas interessadas pela literatura tocantinense. Mas, Maiara, vamos lá. Como é que é essa história? Como você vai nos falar a respeito da literatura tocantinense aqui, a partir dessa obra, O Menino que Selecionava Sabores? É a nossa segunda resenha do projeto PIBIC, que está institucionalizado na Unitins. Então, vou começar a falar, né, dessa obra, que é O Menino que Selecionava Sabores, onde se trata de uma criança, que o nome dele é Ravi, que era uma criança que tinha medo de experimentar novos sabores. E nisso houve várias tentativas que foram frustradas, até que chegou o momento, né, com a chegada da sua avó, onde tudo isso mudou, né, houve um novo cenário, houve coisas diferentes quando ela pedia para ele experimentar, né, que ele deveria experimentar esses sabores, identificar, entender. Isso é uma obra que nos chama muita atenção, porque é uma obra que, como na pedagogia, né, ou em qualquer, até nós mães também, né, e pais também começam a analisar sobre essa questão, né, da introdução alimentar, sobre essa questão de alimentos, que muitas vezes as crianças, elas não vão gostar de alguns alimentos, às vezes vão até falar assim, não quero, né, não vou comer isso, mas de repente com essa forma bem lúdica, né, que a avó fez, essa forma dinâmica, aonde ele começou a falar que ele queria experimentar novos sabores, aonde ele começou, né, a experimentar. Então, essa estratégia, essa visão é que nos chama a atenção nessa obra, como trabalhar também, né, com as crianças, respeitando esse tempo e trazendo novas ideias, né, novas formas para que eles possam gostar e ser algo divertido. E então vou falar, né, sobre a leitura analítica, né, para a gente primeiramente identificar como que a gente faz essa leitura analítica, o que nós temos analisado nessa obra, né, durante o nosso trabalho de pesquisa, o que a gente tem observado. A leitura analítica, ela é uma leitura profunda e reflexiva, né, que busca interpretar e questionar, que é isso que quando a gente vai ler a cada obra,
a gente começa a analisar alguns pontos, é uma forma reflexiva, né? Quando eu comecei a falar sobre o livro, né? Falar sobre essa criança, Ravi, que é uma forma da gente analisar, que no nosso dia a dia isso também acontece, seja na escola, seja com nossos filhos, a gente começa a perceber essa questão de muitas crianças têm o medo de experimentar o novo, né? De provar algo novo, elas estão acostumadas com outras coisas, e nisso a gente vai analisando. Então, a leitura é mais aprofundada, né? A gente começa a buscar mais detalhes, mais reflexão através dessa leitura dessa obra. E os objetivos da leitura analítica é analisar e compreender o sentido da obra. Então, a gente, a partir dessa leitura, a gente começa a pensar qual o sentido, para que nós podemos utilizar, de que forma. Isso que nos chama atenção na literatura do Tocantinense, que existe também, não só essa, mas como outras obras, que a gente tem que analisar isso. Como a gente pode utilizar ela? Qual a forma que ela pode ser trabalhada? O que nós devemos observar nela? Então, tem que se desenvolver uma visão crítica e reflexiva. Né? Então, a gente, a partir do momento, né, dos próximos slides, a gente vai identificar todos esses outros pontos, que é análise textual, análise temática, interpretação, problemática e síntese. Sobre a análise textual, a gente entende, né, e observou nessa obra, O Menino que Selecionava Sabores, né, que também a gente analisa a questão do autor, né, que Francisco Neto Pereira Pinto, ele é psicanalista, doutor em ensino em línguas e literatura. Ele é professor também da universidade, da UFNT, que é a Universidade Federal do Norte, Tocantins, e membro da Academia de Letras de Araguaína, que é o Acalanto, né, que ele ocupa a cadeira número 12. Então, ele é um autor que traz muitas experiências, né, que traz formas também que a gente possa trabalhar. E na análise temática, nós observamos que a obra ela apresenta uma escrita sensível de cunho narrativo. Nela, o autor ele registra um menino chamado Ravi, né? Como eu falei, ele tinha medo de experimentar novos sabores. Mas com a chegada, né, da avó, tudo isso mudou, trouxe algo mais leve para a criança, uma forma mais dinâmica. Quando ela chegou, né, ensinou ele que ele tinha que experimentar novos sabores, que ele só precisava provar, né, só chegar a experimentar e decidir se ele gostava ou não gostava. E isso é um fato que nos chama atenção na análise dessa obra, é porque a gente percebe que a gente está respeitando esse tempo da criança e que a criança também ela tem esse direito de gostar ou não gostar de alguns alimentos, mas que ela tem que provar primeiro, tem que experimentar, identificar o sabor, ver como é que é a forma, né, daquele alimento. Então, a gente traz essa curiosidade, né, que a partir desse encontro de gerações, a partir do momento que a avó chegou, mesmo que os pais, né, tentavam de várias formas que ele pudesse comer, né, coisas, outros alimentos, outras coisas mais saudáveis também, mas aí ele percebe com um jeitinho de vó, né, que isso a gente percebe que vó sempre tem um jeitinho, né, e a gente começa a trazer isso para o nosso dia a dia, né, que a avó ela sempre dá um jeitinho pro neto ir lá comer, não quero se alimentar, mas ela vai com aquele jeitinho, né, de vó, com carinho, com um cuidado diferente, que eles começam a ter outra visão. E é isso que essa obra traz, esse olhar diferenciado, esse momento onde a avó chega e traz uma experiência nova para o neto, e ele começa a aceitar esse desafio e percebe que não é tão ruim assim, que alguns alimentos são muito bons também, e ele nunca tinha experimentado esses alimentos. Na análise interpretativa, né, que é um dos pontos também da leitura analítica, o livro ele pode compreender como um convite ao leitor para reflexão, né, sobre a alimentação infantil de forma respeitosa e com empatia. Então, que desde o início, né, eu tenho falado, essa questão do respeito ao tempo, né, empatia da criança também entender que ela tem aquele coisa, eu vou gostar ou não vou gostar, mas que ela precisa ter essas experiências, né, e o autor também destaca a importância do afeto, né, do acolhimento, da escuta sensível, que foi isso com a chegada da avó, trouxe para essa criança, né, que para Ravi houve essa diferença, aonde com a chegada da avó, ela trouxe esse termo dele experimentar, com um jeitinho mais de aconchego, né, de afeto, e isso fez com que ele fosse cada vez mais experimentando novos alimentos. E a obra também, ela né, sugere atenção à relação familiares, entre pais e avós, né, então essa questão desse encontro, né,
de gerações, que às vezes a gente fica pensando, mas no meu tempo não era assim, mas no meu tempo eu tinha que comer, né, as coisas, só que ela vai trazendo essas experiências, esse encontro, né, de gerações, essa relação familiares, começa a ter essa questão da empatia, do cuidado, ter aquela paciência mais de falar, de trazer uma ideia de forma mais lúdica e criativa para a criança, porque foi isso que essa avó fez, né? Ela trouxe de uma forma criativa, de uma forma mais leve, para que o neto, né, que é a criança chamada Ravi, pudesse experimentar esses novos sabores. Então, tem essa questão da relação familiares, né? E nos pontos, né, de problematização, né, que em geral a obra ela sugere o seguinte questionamento: o que significa ter medo do novo, né? Isso a gente começa a analisar na obra, que Ravi ele tinha medo do novo, ele tinha medo de experimentar coisas novas, de alimentos novos. Então, o que significa isso, né? O que traz para as crianças, né? Ter aquele medo, que ela tem aquela rotina, elas são adaptadas com algum tipo de alimento, mas quando você traz algo novo, eles começam a falar assim, mas eu não gosto disso, eu não quero comer isso. Então, essa questão do que isso significa e o que isso traz, que ele traz de uma forma bem clara e de uma forma leve também essa demonstração, né? Que Ravi ele tinha medo do novo, né? De experimentar essas coisas novas, esses alimentos novos, né? E como se dá a relação familiar entre pais e avós? A gente vê essa conexão, né? Que os pais, eles tentaram, que os pais, todo momento, em algumas situações, ficaram até frustrados por tentar com que Ravi pudesse experimentar esses alimentos, comer esses alimentos, mas com a chegada da avó, trouxe aquele cuidado, né? Aquela leveza, assim como eu falei anteriormente, trouxe aquela questão mais dinâmica, de uma forma mais lúdica e educativa também, para que Ravi pudesse entender que ele pode provar, sim, outros alimentos e gostar desses alimentos. O que fazer para a criação... Só um momentinho, só para me responder. O que fazer para a criação desenvolver sua autonomia e confiança no dia a dia? Então, a gente analisa que a avó, né, os pais trabalharam isso, mas que o jeito da avó, ela também trouxe essa questão da autonomia e confiança. É só ela chegar e falar assim, vamos experimentar. Você quer experimentar novos sabores? Então, ela deixou com que ele também fizesse uma ação, ele tivesse aquela autonomia dele escolher, queria comer ou não aquele alimento, mas ela trouxe uma forma assim, vamos só experimentar, né? Vamos só experimentar, e nesse só experimentar, ele foi comendo, e foi tendo essa confiança, que é isso também que é trabalhado, né, com as crianças durante o dia a dia também. E a síntese pessoal, a obra ela sugere respeito ao tempo alimentício de cada criança, né? A gente identificar que cada criança ela vai ter o gosto, né, de comer aquilo ou não, ela vai querer experimentar ou não, mas trazer isso para ela que ela pode experimentar, ela pode ter esse tempo, que é a adaptação, é o cuidado mesmo, porque a gente sabe que aos pouquinhos eles vão se adaptando, é aquele início que eles acham um pouquinho estranho, mas eles comem, prova algo e falam, eu gostei, vou começar, né, a me alimentar disso. Então, ter esse respeito ao tempo. E também apresentar, né, que a obra apresenta, como o encontro de gerações pode trazer muito aprendizado. Então, a gente entende que tanto os pais como a avó, eles tiveram nessas experiências, trouxe essas experiências, né, prática disso, tanto que os pais eles quiseram trazer, né, outras coisas, tentaram de todo jeito que ele viesse provar, mas a avó teve uma ideia, né, de chegar e falar assim, vamos experimentar, experimente só isso, né, só um pouco, como isso, então ela trouxe uma forma bem lúdica, bem didática, uma forma com as experiências que ela teve. Então, esse encontro, ele traz realmente esses aprendizados. Esse encontro, eles começam a trocar suas experiências e ajuda, né, na questão do tempo de alimentício de cada criança. Então, elas vão, né, se adequando e se adaptando. E aqui fala que a obra, né, ela aborda o tema de alimentação de forma didática, né, e educativa, como assim eu falei, né, que quando você lê essa obra, você começa a analisar uma forma bem didática, né, como você pode falar com as crianças, como você pode dizer, né, sobre esse tempo, dessa questão do respeito, esse cuidado, e esse encontro, né, tanto dos pais com a avó. Então, ele traz de uma forma bem didática e simples e de fácil conhecimento que a gente pode estar trabalhando, né, tanto com os nossos filhos, como em sala de aula também,
e como no nosso dia a dia, né, com todas as crianças. Então, esse é o nosso projeto, né, o projeto PIBIC, nosso da Uniteens, que é de 2025 a 2026. E esse livro, né, que eu convido a todos vocês a ler, né, a trazer para os seus filhos, a trazer para os seus sobrinhos, para as crianças, que você tem uma forma de que eles venham, né, se alimentar de uma forma melhor e que eles possam experimentar novos sabores. Maiara, fui curioso em querer saber, eu degustar esses sabores, né? Ah, Mesmo na fase de adulta, a gente também experimenta muitas coisas que, muito, às vezes, quando éramos criança, sim. não tivemos a oportunidade, né? Então, isso também é significativo para os adultos. Espero, então, que esta obra, esta análise, esta resenha aqui, audiovisual, né, contribua para muitas reflexões a respeito da alimentação das crianças. Esse é o Isso, nosso desejo e o nosso incentivo também para que todas as pessoas que estão acompanhando o nosso canal estejam sempre acessando os vídeos, né, curtindo e compartilhando, a fim de que isso, estas obras se tornem cada vez mais conhecidas. isso, Então, para encerrar a nossa resenha, né, a nossa gravação, que você deixe as suas últimas palavras, né, o convite para o pessoal acompanhar mais essa produção aqui sobre a literatura tocantinense. isso. Eu quero convidar todos, né, a conhecer as obras, né, da literatura tocantinense. Não só essas que a gente está mencionando, né, colocando no nosso projeto, que são obras que realmente têm um chamado a atenção, que realmente têm uns pontos, né, bem reflexivos, mas para chamar para conhecer outras obras também, e que todos possam, né, participar, né, se inscrever no canal também para observar, né, que essa é a nossa segunda, né, nossa segunda resenha. Nós temos ainda mais duas pela frente. E eu sei que cada vídeo, né, cada momento desse a gente vai contribuindo e você vai conhecendo, e também que você possa ler e conhecer também. Igual da mesma forma, professor, que o senhor falou sobre essa questão do que ficou curioso, né, essa questão que a gente também até na vida adulta tem alguns alimentos, né, que a gente teve vontade de comer, eu não tinha experimentado ainda. Mas uma coisa também que me chama a atenção nessa obra é essa questão do medo, né? Do novo, que até muitas vezes não só as crianças, mas como a gente também. Às vezes você tem aquele medo, né? Fala assim, não, eu não sei se eu vou gostar, não sei se realmente é o que eu quero, mas realmente você experimentar, buscar, né? Conhecer mais, identificar. E da mesma forma eu trago isso também para o nosso dia a dia através dessas leituras, porque a cada leitura, a cada obra, a gente percebe o encantamento, a delicadeza, a forma sensível, reflexiva que cada autor traz. E isso a gente vê no nosso dia a dia, né? Então é uma forma mesmo da gente trabalhar. E agradecer a todos que tiraram o seu tempo para ouvir, para também se apaixonar por essa obra, assim como nós, a cada vez que nós temos essa leitura, a gente acaba se apaixonando, né, por esses livros, por essa forma em que é escrito, a forma que vem trazendo para a gente. E realmente é isso, é agradecer.